Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Aqui é o Pastor Christopher, de volta no 60º dia, 60 já. Estamos firmes e fortes, temos aí bastante ainda, ó. 365 dias, já estamos fechando 60 dias. Vamos lá, não vamos deixar cair, eu sei que tem pouca gente acessando agora, é uma leitura mais pesada, mas vamos lá, vai ser bom, importante. Estou preparando um vídeo para colocar no nosso canal lá. Se você está vendo mais tarde, provavelmente você vai ver no nosso canal ou já tem assistido, que fala sobre alguns dados sobre a importância de lermos a Bíblia todos os dias, ou qual o efeito de lermos a Bíblia todos os dias nas nossas vidas. Simples fato de ler. A gente pode ouvir muitos pregadores, muitas pessoas, mas o importante é que você leia, que ela seja o suficiente para nós, tá bom? Por isso que estou nessa empreitada com vocês. Bora junto comigo? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Número 60, dia 60. Vamos aí na nossa leitura. Bom, hoje também é um pouquinho extenso, mas é normalmente ali média de 15 a 20 minutos. Então, venha junto comigo nessa leitura. Levíticos 24, 1 a 25, 46. A Bíblia diz assim: O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeite prensado para a iluminação dos candelabros, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina inteira para proteger a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês que devem cumprir de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem na presença do Senhor as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume-os em 2 fileiras, em 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e a seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Certo dia, um homem, filho de um israelita, de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho do israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso foi levado Moisés para ser julgado. A mãe dele se chama Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito dessa situação. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloque as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade de toda executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa de seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa a indenizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem matar um animal indenizado será dono totalmente. Mas quem matar uma pessoa será morto.
A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos, vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano, a terra terá um ano sabático, de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante este ano, não semeiem o campos, nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto, como o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se lhe aplica a vocês e a seus filhos, aos seus servos e servas, também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia aos seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão os que crescerem espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-los santos, como o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno de seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é um certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam os meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem: o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem colher neste ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessas colheitas quando fizerem a nova colheita no 9º ano. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade,
mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprar de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Neste ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá por um ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa. Mas se não a comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre terão o direito de compra de volta uma casa que tiver vendido dentro da cidade reservada para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro da cidade deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em toda Israel. As pastagens em volta da cidade dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém de seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário, ou permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros, nem tenham lucro a custas dele. Em vez disso, mostre o seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. Lembre-se de que não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para lhes dar a terra de Canaã a ser o seu Deus. Se alguém de seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e os servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertenciam aos seus antepassados. Os israelitas são os meus servos que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-os sem violência. Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Dicas para aquela época. Marcos 13:31. Eu digo dicas para não oprimir qualquer pessoa, o que for, independente do que seja. Tratá-la com amor, como o nosso Senhor Jesus sempre falou. Tratar com amor, com dignidade e realmente ser uma pessoa diferente para elas. Ser aquele que espelha o caráter de Cristo. É isso que eu estava querendo dizer, tá bom? Para não confundir as coisas. Marcos 10:13-31. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças no braço, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou.
Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos os mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar, deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixarem casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Salmo 44, 9 e 26. Agora, porém, tu nos rejeitastes e nos envergonhaste. Já não conduzes nossos exércitos para as batalhas. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos e permites que sejamos saqueados por aqueles que nos odeiam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e espalhaste-nos entre as nações. Vendestes teu povo precioso por uma ninharia e não tivesse lucro com a venda. Permitiste que as nações vizinhas zombassem de nós. Somos objeto de desprezo e ridículo para os que nos rodeiam. Fizeste de nós motivos de riso entre as nações. Como desdém, balançam a cabeça para nós. Não há como escapar da humilhação constante. Temos o rosto coberto de vergonha. Não ouvimos outra coisa senão os insultos dos que zombam de nós. Não vemos outra coisa ainda senão os inimigos que desejam vingança. Tudo isso acontece sem que nós esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés do teu caminho. Tu, porém, nos esmagastes no deserto onde vivem os chacais, e nos cobristes de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecido do nome do nosso Deus e estendido a mão em oração a deuses estrangeiros, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece o segredo de cada coração. Mas por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levados para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto de nós? Por que te esqueces do nosso sofrimento e opressão? Desfalecemos no pó, caídos como o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Provérbios 10, 20 e 21. As palavras do justo são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo.
É isso aí. Terminamos. Para quem iniciou em janeiro, hoje foi o primeiro dia de março. Mas se você iniciou em qualquer momento, você vai completar um ciclo, ok? Fechamos o dia de 60. Eu sou o Pastor Christopher, assine o canal, siga, ative o sininho, compartilhe com as pessoas e bora junto conosco para o dia de manhã, mais um pouco da leitura. Aguardo vocês lá.